Nossa campanha de mordomia, a nossa oração é que Deus possa agir poderosamente no meio de nós durante essa campanha, a despertar-nos para que sejamos melhores mordomos do Senhor, tudo dele, para ele. E hoje eu quero falar sobre uma mordomia, que é a mordomia da Bíblia. Muitas vezes a gente fala de mordomia dos talentos, mordomia dos bens, do tempo, mas hoje eu estava a pensar no que traria para os irmãos agora, seria um outro tema, mas aí eu lembrei que no próximo domingo, aqui em Portugal, apesar de, acho que pouca gente sabe, será comemorado o Dia da Bíblia, último domingo de setembro. Talvez porque não sabemos, porque curiosamente esse Dia da Bíblia foi estabelecido em 1947 pela Igreja Católica. Inclusive eles falam o Dia da Bíblia Católica, né? Lá no Brasil é dia 31 de outubro, mas foram os evangélicos que estabeleceram, porque é 31 de outubro, em homenagem à Reforma Protestante, que é o dia da Reforma, e como Martim Lutero dizia, somente as Escrituras. Então, lá no Brasil se estabeleceu o Dia da Bíblia, dia 31 de outubro. Aqui eu descobri isso há pouco tempo, que a Igreja Católica estabeleceu o Dia da Bíblia, dia 27, aliás, último domingo de setembro. Por que o mês de setembro? Porque é o dia que comemora também o dia de São Jerônimo. Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, né? Que a Igreja Católica antes só usava a Vulgata, né? A Vulgata, que era a Bíblia que Jerônimo traduziu para o grego e também para, ou do grego e do hebraico, traduziu para o latim. Mas, irmãos, sinceramente, eu acho que para o crente o dia da Bíblia é todo dia. Todo dia, para mim, tem que ser o dia da Bíblia. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que medita na palavra de Deus dia e noite. Então, todo dia é o dia da Bíblia. Isso significa que não em apenas um dia específico do ano, mas que em todos os dias a Bíblia deve ocupar um lugar especial em nossa vida. Todos os dias a Bíblia, a palavra de Deus, deve ocupar um lugar central, inclusive em nossa vida. Mas, a tomar em conta que se estabeleceu um dia especial para a Bíblia, que será o próximo domingo, e também que estamos em nossa campanha de mordomia, aí eu resolvi juntar as duas coisas e considerar com os irmãos hoje esse tema, mordomia da Bíblia. O que vem a ser mordomia da Bíblia? Durante nossa campanha, temos dito que a mordomia para o cristão significa que somos mordomos de tudo que recebemos de Deus. Deus é o dono de tudo. E nós somos mordomos, somos os administradores. E se consideramos que a Bíblia é uma bênção que recebemos de Deus, assim como qualquer outra bênção, é uma bênção, é para o nosso bem, é para a nossa salvação, ela nos ensina a sermos melhores, a viver melhor, então é bênção de Deus. E se é bênção de Deus, nós devemos valorizar e cuidar bem dessa bênção, porque é para o nosso bem. Como diz Paulo aos Romanos 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito, aqui Paulo está a referir-se ao Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo diz, a Escritura que nós temos aqui é uma bênção de Deus para nós, nos consola, nos dá esperança. E também, como disse a Timóteo,
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, Deus nos deu a Bíblia com um propósito. E um propósito para o nosso bem. Isso significa que somos responsáveis pelo bom uso da palavra, porque Deus nos deu para o nosso bem, assim como somos responsáveis pelo bom uso de todas as bênçãos. Tudo vem dele para nós, e nós, como mordomos, devemos ser responsáveis e usar com responsabilidade aquilo que Deus nos deu. Por isso eu quero considerar hoje sobre a mordomia da Bíblia, se estamos a ser bons ou maus mordomos da palavra. Eu vou considerar com os irmãos um texto que nos exorta sobre a responsabilidade que temos em fazer bom uso desta palavra que o Senhor nos deu. Está lá em Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14, diz assim: a esse respeito temos muito que dizer, de difícil interpretação, está a referir-se às Escrituras, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume ou da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, o que encontramos aqui é uma forte exortação sobre a necessidade de ouvirmos e colocarmos em prática a palavra, para que haja transformação e amadurecimento espiritual, porque foi para isso que Deus nos deu a palavra, para a salvação e para o aperfeiçoamento. E se isso não está a ser produzido na minha vida, eu não estou a ser um bom mordomo desta palavra. Em vários outros textos, encontramos essa mesma exortação. Por exemplo, Tiago a faz da seguinte maneira, Tiago capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então eu posso dizer que um bom mordomo da palavra é aquele que é um cumpridor, e não apenas um ouvinte. E esse era o problema da comunidade religiosa a quem aquela carta aos Hebreus estava a ser dirigida. Havia muitos ouvintes, mas poucos praticantes. O autor diz que se haviam tornado negligentes no cumprimento da palavra, não estavam a ser então bons mordomos da palavra. Mas o que é uma pessoa negligente no cumprimento da palavra? É a pessoa que não se permite ser transformada pela palavra. É a palavra que transforma. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas aquela pessoa que não se permite ser transformada, ser santificada pela palavra, não está a ser um bom mordomo da palavra. Um dos principais propósitos do ensino da palavra é produzir transformação. A palavra é ensinada, ela é proclamada para produzir transformação, como já dissemos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui está o propósito da palavra: é ensinar, corrigir, transformar, aperfeiçoar o crente. Mas o problema era que, por mais que ouvissem, aquelas pessoas a quem a carta aos Hebreus é destinada, por mais que ouvissem, não eram transformadas. Continuavam a ser os mesmos e a cometer os mesmos erros. Essas pessoas tinham tempo de igreja, tempo de culto, tempo de escola bíblica dominical, mas pouco crescimento, pouco progresso espiritual. Não cresceram apesar do tempo. É o que o escritor aos Hebreus diz. No verso 12 fica evidente que o autor está a escrever a pessoas com tempo de casa. Ele diz: porque devendo já ser mestres em razão do tempo. Vocês estão aqui já há algum tempo, há um bom tempo. Já deviam ser mestres, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais, que precisar de leite e não de alimento sólido. O que significa isso? Continuavam como bebês, não haviam crescido. Tinham tempo de vida cristã, mas continuavam como crianças na vida cristã. Por isso, no verso 13, ele diz assim: ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. É criança. Irmãos, a palavra ela tem por objetivo produzir crescimento. Mas se isso não acontece na vida do crente, esse crente está a correr um sério risco. Eu me preocupo com pessoas que estão na igreja há anos, e parece que não progridem, não avançam. Ouvem, mas parece que a palavra não lhes toca. Aí o escritor aos Hebreus diz assim, capítulo 6, versículos 7 e 8: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Irmãos, aqui o autor está a comparar a palavra de Deus com a chuva que rega a terra. E para que a chuva rega a terra? Para a terra produzir fruto, não é? Se essa terra produz erva proveitosa, ao receber a chuva, será uma terra abençoada. Mas se produz espinhos e abrolhos, diz o autor, está perto da maldição. Essa terra é maldita porque é uma terra infértil. É regada pela chuva, mas não produz nada proveitoso. Recebe a boa semente, mas não produz os frutos que dela se esperam. E assim é a pessoa que recebe a palavra, mas não produz frutos conforme a palavra. Recebe a palavra, mas não produz frutos conforme a palavra. Em outras palavras, não permite que a palavra o corrija naquilo que precisa ser corrigido, que o ensine naquilo que precisa ser ensinado, que o aperfeiçoe naquilo que precisa ser aperfeiçoado. Eu acho que eu já comentei com os irmãos aqui uma afirmação assustadora que eu li certa ocasião, mas verdadeira. É a seguinte: os corações mais endurecidos do mundo estão dentro da igreja. Porque é na igreja onde estão pessoas que ouvem a palavra ano após ano, mas não mudam, não crescem. Passa ano, entra ano, e a pessoa não cresce, não amadurece.
É assustadora, mas é verdade. É verdade. Penso que alguns até pioram. Com o tempo de casa, adquirem conhecimento, aí se tornam orgulhosos. E de tanto ouvirem, também se tornam insensíveis. O coração já está endurecido, não entra mais. No versículo 14, aprendemos que o que faz um crente maduro não é o tempo que ele tem de igreja, e nem mesmo o conhecimento intelectual das Escrituras que possa ter adquirido, mas sim a prática da palavra. É a prática que faz um crente maduro. Ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. É a prática. A prática da obediência à palavra, ela é comparada aos exercícios num ginásio. Quanto mais exercitas os músculos, mais serão fortalecidos. Quanto mais colocamos em prática os ensinos da palavra, os estudos, as mensagens que ouvimos e lemos, mais seremos fortalecidos e aperfeiçoados. É a prática. Portanto, irmãos, roguemos ao Espírito Santo, que é aquele que nos fala através da palavra e usa a palavra para nos aperfeiçoar, que roguemos para que nos ajude a não sermos tardios para ouvir e nem simplesmente ouvintes, mas praticantes. Que sejamos bons mordomos dessa palavra, a fim de que pelo exercício da prática, da obediência à palavra, possamos crescer cada vez mais e alcançarmos a maturidade cristã que Deus deseja que tenhamos. Amém? Amém.